Salve, salve pessoal, G-Trader na área. Estou trazendo aqui um gráfico de operações que eu fiz hoje, demonstrando algumas operações de falha de rompimento. Muita gente vem me perguntando o que são falhas de rompimento, como elas ocorrem. Vou apontar para vocês aqui, ó. Vejam que nesses pontos aqui, ó, eu tinha demarcado que foi a máxima de ontem, tá? Esse ponto era a máxima de ontem e essa aqui é a média móvel de 200 períodos no tempo gráfico de 5 minutos é representada pela média móvel de 20 períodos no 60 minutos. Então a gente está sempre de olho nos tempos maiores, né? Vejam que aqui os tempos maiores, as barras que testam a média móvel são vendidas sucessivamente, ó. Testes de média móvel falham, barras de alta, já vem uma barra de baixa. Olha essa extrema barra de alta aqui compradora e logo já uma barra de sinal vendedora que foi acionada nessa barra aqui. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas falhas de rompimento. Aqui vejam que aqui nós temos gaps abertos que possivelmente podem ser fechados à medida que aqui foi um fechamento negativo, mas podem ser fechados à medida que o mercado se desloca nesse sentido. Nós estamos com o mercado aberto, rolando, e eu quero mostrar então, no tempo menor, qual foi a minha premissa de operação. Hoje eu executei 3 operações, ontem também. Essas 3 operações, então, o mercado abriu na barra 1 aqui, alto na lateralidade, na média móvel de 20 no 60, o que me levou a tomar posição na mínima dessa barra, o stop nela, tá? E aí eu fiz um mensurado dela de 1 para 1, que me pegou o 1 para 1 desse stop, foi aqui, eu saí de uma posição, aí depois eu saí aqui no fechamento do gap e fiquei com mais uma posição. Eu estava com 3 contratos nessa entrada. À medida que eu realizei nessa posição e nessa, o meu preço de entrada veio para cá, para a máxima da barra. Então eu já estava sem risco na operação, puxei o meu stop para cá, deixei andar, mas quando deu esta barra aqui de sinal, que foi uma H2, fechando o gap, dentro já dessa lateralidade aqui, poderia ter indicativos de retomada. Eu aguardei mais uma barra, que foi essa barra aqui, a barra 7, tá? Esperei a barra 7 fechar e vi que os vendedores não tiveram força de fechar a barra abaixo do ponto médio, tá? Se nós observarmos aqui, ó, a barra fechou exatamente no fechamento da barra anterior, o que demonstrava força compradora. Compradores não deixaram perder a mínima da barra. Quem assumiu esta compra aqui fez uma bela de uma compra, uma bela de uma operação. Então eu saí, à medida que a barra 8 abriu, tocou a média e teve força compradora e veio acima aqui, eu saí. Tá? Saí da minha posição aqui, executando um trade de 500 pontos. E aguardei novamente. Por quê? Por que eu aguardei? Porque para mim essa região aqui, essa região da média de 200, essa região acima desses topos anteriores da lateralidade anterior, era uma região que eu aguardava falhas de rompimento. O que é uma falha de rompimento? Desde que o preço veio se deslocando aqui, que a gente poderia dizer que foi uma puxada, uma segunda puxada e uma terceira puxada. Falhas de rompimento acontecem em pontos determinantes em que o preço falta continuidade. Veja que aqui a barra fechou na máxima, isso indica que compradores, até o fechamento dela, estavam comprando ela. E esses compradores ficaram emboscados. À medida que a barra seguinte não teve continuidade, ela já me demonstra que houve uma falta de interesse da ponta compradora e vendedores estavam acima de barras. Vendedores estavam nessa região aqui vendendo constantemente. O que levou a fechar em um padrão, né, que é quem opera, não é o meu caso, quem opera candlestick, estaria operando um padrão de candlestick, estrela cadente, se eu não me engano, shooting star é o nome.
eu tomei a posição abaixo dela, novamente o stop topo duplo, vejam, um topo duplo que reforçaria a minha probabilidade. Tomei a posição na mínima dela, quando a barra 16 me pegou, já saí em scalp aqui que era um mensurado e deixei mais um lote para sair na mínima do dia, que eu fui pego aqui, tá? Então, essas falhas de rompimento geram bons trades, geram trades com premissas boas de alongar, geralmente geram trades de duas pernas. Por ter uma premissa de estar em uma lateralidade, poderia vir falhar nos fundos anteriores. Então, o preço, quando se desloca em duas pernas, é factível sair. Eu resolvi sair na mínima do dia, porque essa barra também foi toda comprada. Eu saí no fechamento da barra, aguardei o fechamento dela, eu saí, vi que a barra foi toda comprada, já era o meu ponto, era alvos que tinham premissas de ter um clímax aqui para ir fechar esse gap, mas paguei o preço e saí nessa região aqui. Tudo bem, aguardei mais um trade. Quando teve essa premissa de um canal estreito que poderia subir em duas pernas em V, como é muito conhecido, mas as barras começaram a falhar, ó, falhou o rompimento da média móvel de 20, falhou o rompimento desse ponto aqui, que era um ponto importante, que era a mínima anterior mais alta, né? Essa foi a mínima mais baixa, então a mínima anterior que havia deixado um fundo foi aqui, que era também fundo que corroborava mais ou menos com essas regiões. Eu comecei a notar a falta de interesse, falta de continuidade e a falha de rompimento. Eu aguardei, porque eu acreditava que poderia ser uma correção de duas pernas. Essa correção, quando falhou a retomada com essa outside bar, que não foi mensurada na barra seguinte, agora a média móvel já está deslocada, né? Eu apregoei uma ordem que era nessa região, que era bem a média móvel de 20 períodos. Eu coloquei uma ordem limite e aguardei o preço ali. O preço abriu, uma forte barra. Alguns poderiam dizer, uma forte barra compradora vai ser retomado. Eu estava apostando contra porque eu acreditei que essas falhas aqui estavam me dando uma probabilidade um pouco maior de 50%. O preço veio e me pegou. Eu saí nesse gap de uma parte da minha posição. Então a minha estrutura foi que a entrada foi aqui, o meu stop foi aqui. Eu saí nesse gap e levei mais um lote, que eu tinha um gap marcado na região aqui dos 104 mil e alguma coisa. Enfim, eu saí aqui nessa barra aqui, ó, na barra 33, tá? Vou puxar aqui o gráfico, melhorar aqui, ó, para a gente poder olhar. Nessa barra aqui 33, tá? Saí na barra 33 porque pegou a minha ordem, porque tinha deixado essa sombra, que também era mínimas anteriores, poderia haver uma força compradora, um fundo duplo mais baixo aqui, totalmente factível. A barra foi comprada, mas não foi uma barra expressiva. Gostaria de ver uma barra expressiva aqui. Mas não foi, a barra de continuidade veio e pegou meu trade. Poderia alongar? Poderia, mas já tinha cumprido meu alvo, já estava com meu stop já abaixo do ponto de entrada, conforme eu realizei aqui, a minha entrada foi para cá, o meu stop já estava em mínimas anteriores. Poderia ir levando pela média móvel, por toques de média móvel, poderia, mas cumpriu o alvo, cumpriu o mensurado. Eu vou até aqui colocar, aqui foi a entrada. Cumpriu o mensurado e cumpriu a equação do trade. O trader ele não deve ficar se culpando. Ó. Ele já tinha dado 2-1 da minha entrada, o stop e a entrada, e depois eu já havia movimentado o meu stop gain. Então eu já tinha batido 2-1, deu mais um pouco do que 2-1, deve ter dado um pouco mais de 2,5, quase 3-1. Então, basicamente, esses foram as três operações. A primeira operação foi de 500 pontos. Essa segunda operação foi de 380 pontos. E essa última operação aqui deu 760 pontos.
Espero que vocês tenham entendido essas falhas de rompimento que acontecem, ó. Vejam que elas continuam acontecendo aqui, ó. Falha de rompimento na média móvel. Veio fechar gap aqui, veio fazer teste de fundo, que já seria um scalp, né? Entrando aqui, seria um scalp, uma barra comprada, é de se pensar, mas com a força que vinha, tendia a ser vendida. E agora o preço está se deslocando, né? Está tentando romper a média móvel com uma boa barra, lateralizou, fez fundo, mas eu aguardaria mais um fundo duplo a partir dessa pressão vendedora. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, ativa o sininho aí, compartilha com o pessoal que gosta de price action, com base na metodologia do Allbrooks. Aqui a gente não esconde nada. Eu uso a metodologia do Allbrooks aliada a alguns conceitos de análise técnica clássica, de Mike Pring, teoria de Dow, então confluências. Uso também as ondas de Elliott, que é um grande livro. Vale a pena, deixo a dica aqui. Ondas de Elliott é um ótimo livro para se estudar. Operando Price Action, um ótimo livro para se estudar. Terminei de ler também O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Howard Marks, que é o autor também do livro sobre ciclos de mercado, que é muito importante de ler para a gente entender como funcionam os ciclos de mercado e como a gente pode se posicionar em determinados ciclos. Tem ainda aí Iludidos pelo Acaso, do grande Nassim Taleb, e um que chegou há pouco aí do Benjamin Graham, Investidor Inteligente, que também é um livro de dica aqui da partir do Howard Marks, que se é uma dica de Howard Marks, a gente não pode deixar passar. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Até um próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço.